A paz, eu sou a Kátia Natural World Aromaterapia e o assunto de hoje é perdas. Bem, eu creio que você que está aqui no Japão ou você que está aí assistindo e está fora do nosso país, né? Então, qualquer lugar do exterior, vai entender um pouco em relação do que eu estou falando, tá? Por quê? Porque eu creio que às vezes a gente acaba perdendo um ente querido, né? E não dá tempo, às vezes, de retornar, não dá tempo de você chegar, às vezes, no local, né? Às vezes não dá financeiramente para você retornar, para você rever aquela pessoa que você ama tanto, seja seu pai, seu irmão, né? Um amigo, um tio querido, um avô. Então, o que acontece? Tem muitas pessoas que acabam se culpando de não retornar. Uma coisa que eu deixo claro, gente, em relação a tudo isso, que vocês podem mudar um pouco em relação ao seu dia a dia, primeiro tenha atitudes em vida. Primeira coisa, tá? Para quê? Para quando acontecer um problema de morte, você não se culpar, tá? Outra coisa que a gente entender é o seguinte, tá? Por mais que a gente esteja longe fisicamente, hoje com a tecnologia tem como a gente estar falando, não vou falar que é todos os dias, mas frequentemente, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, tem como a gente estar conversando com as pessoas que a gente ama, né? E não só isso, eu creio que a gente tem como criar um elo mesmo distante, né? Facilitando hoje em dia em relação à internet, né? Mas o que acontece? Muitas pessoas, por estarem magoadas, por estarem ainda frustradas com várias situações, acabam se distanciando, né? E quando vem uma doença muito forte, de uma forma inevitável, né? As pessoas ficam se questionando em relação a isso. Primeira coisa que eu tenho que falar, que eu sempre falo para meus alunos e falo também para meus clientes. Primeira coisa, lembre, gente, que a gente que está fora, as pessoas que estão lá no Brasil acham que é no piscar de olhos que a gente tem como voltar. Primeira coisa que você tem que ter consciência, ainda mais as mulheres, que às vezes falam, eu perdi meu pai, perdi minha mãe, não consegui ver. Às vezes a mulher, ela tá grávida, tem 2, 3 filhos pequenos, né? Só o marido trabalha. Como que ela vai ter condição financeira, tá, de ir e voltar? Às vezes já está com dificuldade financeira aqui, né, que tá tendo como a família sobreviver, né? Mas às vezes não tem como você guardar, porque você tem escolinha para pagar, tem alimentação que você tem que estar investindo, né? E às vezes só o marido trabalhando, não tem como gerar tanta renda em relação à renda familiar. Então, eu tenho que primeiro ter uma consciência que às vezes isso não tem como eu voltar. Então, você que está assistindo esse vídeo, se você tem família, se tem familiares no Brasil, com que você queira, que você não queira ficar com peso na consciência depois de você não ter feito, faça agora. Mude enquanto é tempo. Agora, se por acaso você perdeu um ente querido, por favor, gente, não se culpe. Por quê? Porque às vezes não tem condição realmente financeira da gente retornar para chegar a tempo de conversar. Então, o que eu falo? Tem internet? Manda uma mensagem. Converse. Eu sei que não é a mesma coisa que você tocar, olhar nos olhos, mas a sinceridade do teu coração, isso vale muito, gente. Então o que acontece? Às vezes as pessoas se culpam tanto, começam a criar um elo de depressão, um elo em relação de insegurança, de ansiedade, de irritabilidade por uma perda, né? Ou às vezes até por um choque emocional. Mas então, sempre é uma coisa que a gente sempre tem colocado nos vídeos, ou também colocado, que foi a proposta outro dia em relação da aromaterapia, da gente ter feito aquela florzinha de origami, é de dar flores em vida. Ou seja, enquanto a pessoa está viva, é a hora que a gente tem que realmente dar mimos, detalhes, flores, um oi, um abraço, um sorriso. Por quê? Porque isso faz a gente ter lembranças. Isso que é o que vale, gente, sabe? Então, enquanto a gente cria um elo, né? Que nem a gente, né? Eu falo, as mulheres que às vezes os filhos estão longe, né? E de repente por um acidente. Então, aproveite o tempo que você tem com seus filhos, gente. Aproveite o tempo máximo, porque as crianças crescem rapidamente, no piscar de olhos, e depois elas não vão estar mais debaixo das suas asas. E pode sim acontecer um acidente e ter uma perda. Então, lógico que não é fácil, ainda mais sendo mãe, sendo pai, nunca vai ser fácil uma perda. Mas que a gente entenda que todo mundo vai nascer, vai ter um período para morrer também. Então o que a gente faz? Acaba tendo sempre o melhor do seu tempo, tenha com essa pessoa,
naquele momento, enquanto você puder. Viva o hoje da melhor forma, para você não se arrepender depois. E se acaso isso acontecer, também não fique se culpando. Ah, eu poderia ter feito desse jeito. Já foi. Esse eu poderia não vai fazer ninguém voltar atrás, ninguém ressuscitar. Não vai fazer as lembranças boas se apagarem. Então, fortaleça nas lembranças boas e tente caminhar, tá? Por quê? Porque as pessoas às vezes se apegam somente em relação a quê? Em relação à tristeza, à mágoa, à chateação, e ficam entrando num processo depressivo, sendo que às vezes tem filhos que dependem, às vezes tem não só filhos pequenos, mas às vezes tem o cônjuge que depende em relação de você, sabe, de você, porque só ele que está trabalhando, de repente você está sem emprego e ainda teve uma perda familiar de um pai, de um irmão, e aí você começa a aumentar dá muito mais importância para essa perda e acaba entrando num processo depressivo. E a depressão, gente, não é uma coisa fácil de você sair, não é um piscar de olhos, né? Lógico, quando você quer realmente sair daquilo, é fácil, mas até eu entender o porquê que eu tô assim, né? Até eu querer dar o primeiro passo, às vezes é um pouco complicado. Então, gente, tente não entrar nesse buraco. Porque não é um buraco sem volta, é um buraco que dá pra você sair, sim. Mas muitas vezes a gente precisa de ajuda e não tem pessoas próximas, às vezes, para ajudar. Então, eu estou deixando esse vídeo por quê? Porque acaba tendo muitos clientes sofrendo em relação a perdas. Perda do pai, perda da mãe, perda do irmão, perda do amigo, do filho. Então, quero que vocês entendam e trabalhem isso, vivam o agora. Hoje, como se fosse o último dia, sempre da melhor forma. Faça o que você puder hoje, para que amanhã realmente o arrependimento não venha por não ter feito. Uma coisa que a gente estava conversando outro dia em aula, e uma aluna falou assim: Kátia, você acredita na lei do retorno? Sim, acredito, porque isso é bíblico. O que você colher, o que você plantar, você vai colher. Então, tipo, não tem como. A gente vai plantar e vai colher, seja isso bom ou ruim. Então, tem atitudes hoje, gente, para depois você não se arrepender, porque o arrependimento também nos corrói. Então, aprenda a se perdoar das coisas que você não fez ou das coisas que você fez que magoaram as pessoas. Se perdoe primeiro, tá? Então, por quê? Para você conseguir caminhar. Em relação à aromaterapia, existem óleos que trabalham em relação nesse momento delicado e também para momentos que as pessoas ainda estão carregando durante anos essa culpa, esse ressentimento. Então, tem óleos que vão auxiliar você a dissipar essa mágoa, tratar essa ferida. Lógico, se você assim eu quiser. Por que eu falo isso? Porque a gente fala, ah, tá, eu quero, mas ela não tira nem. Ela investe, que eu falo assim, ó, se você realmente não for fazer o tratamento, não gasta, não joga o dinheiro fora, porque você vai falar mal da aromaterapia que não funciona. Mas na verdade não é a aromaterapia que não funciona, é você que não quis utilizar certinho. Porque você vai ter que ter uma responsabilidade com você mesmo. O que eu gosto da aromaterapia, você vai ter que se cuidar, não é ninguém que vai cuidar de você. Você que vai ter que abrir o lacre do vidrinho, pingar o óleo a cada 3, 4 horas ou a cada 2 horas, dependendo do caso que você tem, né? Pingar ali e lembrar de deixar. Então esse é o detalhe. Muitas pessoas hoje, elas falam, ah, eu quero fazer o tratamento, mas quando tem que ter atitude para isso, aí pingou a primeira vez, ai, não gostei do cheiro, ai, me enjoa. Mas será que é o óleo realmente que faz isso? Ou você já está com aversão, porque na verdade lá no seu íntimo não quer auxílio, tá? Não quer um tratamento, não quer resposta. Você fala para os outros porque tem a cobrança externa, mas na verdade você gostaria de ficar ali ainda remoendo um pouco mais, né? Mais triste um pouco mais, se fazendo de vítima um pouco mais. Então, dentro disso, a gente tem que ter um despertar, gente. Por isso que realmente esse vídeo é feito para as pessoas que perderam alguém e que às vezes ainda não conseguem sair daquele momento. Por quê? Porque ainda está se vitimizando dos problemas que aconteceram. Então tem que lembrar disso. Ainda mais quem está no exterior, às vezes não tem como a gente voltar, gente.
Sabe? Por quê? Porque as pessoas acham que o Brasil, o brasileiro acha que quem tá no Japão, quando quem tá no exterior, tá rasgando dinheiro, tá empurrando com rodo. E não é isso. Eu creio que todo mundo sobrevive fora do país. Sim, tem gente que consegue guardar em relação do que trabalha, né? De como que tá a economia para ele, né? Do que ele tá trabalhando, qual que é o ramo dele que ele tá, se tá em alta ou não. Dá para se fazer isso. Mas a maioria das pessoas sobrevivem. Só que elas sobrevivem melhor do que às vezes estivessem no Brasil. Por isso que às vezes as pessoas não entendem isso, né? Mas tem um detalhe muito importante que às vezes não dá pra gente voltar no piscar de olhos. Ainda mais quando é emergência, que você não é uma coisa que você estava esperando, uma coisa programada, né, que você teve como juntar para você poder ir. Não, é uma coisa que às vezes está você às vezes quer ir no desespero, mas não dá. Às vezes tem gente que tem filhos, tem marido, tem periquito papagaio para cuidar, a situação não tá boa, e como que vai largar tudo aqui e ir, né? Então a gente tem que parar e pensar um pouquinho, justamente para que a gente não sofra e não fique remoendo e a gente às vezes comece a ter uma consciência. Então, mais uma vez, tenha atitudes hoje para que amanhã você não se arrependa. Faça o seu melhor hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Mais dúvidas, escrevam pra gente, tá? Sobre os tratamentos, dicas em relação aos vídeos que vocês querem em relação à informação, tá? E compartilhe os nossos vídeos e inscreva-se no nosso canal. Até a próxima!